Bray Wyatt. Depois de semanas com especulações de quem seria a pessoa por trás daquele mistério, finalmente foi revelado no Extreme Rules que se tratava de Bray Wyatt, onde ele apareceu numa bela apresentação e já nos hypou. E agora a pergunta é: o que a WWE tem preparado para o Bray Wyatt? A WWE já nos mostrou todo o potencial desse gênio chamado Bray Wyatt, porém muitas vezes ela não soube trabalhar com essa genialidade toda. Por isso, no vídeo de hoje vou dizer 5 erros que a WWE não pode cometer novamente com o Bray Wyatt. Então, bora pro vídeo. O primeiro deles é não usar ele como escada. Como assim escada? O que significa esse termo? Eu vou dar um exemplo bem claro. Vamos pegar o Seth Rollins. O Seth Rollins estava sendo feito de escada, que é o que? Você pegar um lutador, você colocar lutadores para lutar com ele, para ele ficar perdendo, para ele ficar elevando os outros. Igual foi com o Seth Rollins desde que ele tornou heel. E isso aconteceu muito com o Bray Wyatt, ao ponto dele acabar ficar se desgastando, porque ele sempre carregava a rivalidade, ele sempre era o centro das atenções, para no final ele perder a rivalidade. Um belo exemplo disso foi contra o Randy Orton. Carregou a rivalidade, onde eles feudaram, o Bray Wyatt até chegou a se tornar campeão mundial, isso em 2017, para no final o Randy Orton ganhar dele na WrestleMania. Outro exemplo é contra o John Cena, onde ele carregou a rivalidade só para perder novamente contra o John Cena. Não tem problema o Bray Wyatt perder, ele tem que perder uma rivalidade ou outra para não ficar chato. Porém, você ficar fazendo ele perder rivalidade atrás de rivalidade só vai fazer o personagem se desgastar. Em segundo lugar, não forçar igual fez com The Fiend. The Fiend Bray Wyatt foi algo bastante chamativo quando apareceu, já que era um personagem novo do Bray Wyatt, onde a sua roupa era muito chamativa. Porém, a WWE simplesmente fez um erro muito grande ao colocar o personagem para ser praticamente imortal. Isso acabou culminando em um desastre, porque o personagem, sempre que ele iria lutar, a gente sabia que ele não ia perder, já que ele já mostrou que ele era resistente a tudo. Então toda a luta que o Bray Wyatt ia lutar, a gente ficava sabendo que ele não ia perder, porque era um personagem praticamente imortal. Ainda mais depois daquela luta que ele teve com Seth Rollins, onde ele tomou 15 Corbin Stomps, que é o finisher do Seth Rollins, e não perdeu. Então ficou meio chato e meio sem graça, porque pra luta ter graça, a gente tem que saber que o personagem é vulnerável, que ele pode perder. Se você vê uma luta sabendo que o personagem vai tomar 500 finishers e vai ficar dando kick out em todos os pins, não vai ter a mínima graça de assistir. Então a WWE não pode forçar o personagem. Vamos lembrar que com o The Fiend ela forçou ele, e quando ele perdeu pro Goldberg ficou sem sentido, porque ele perdeu por apenas 2 finishers. Então vamos deixar o personagem credível, porém vulnerável. Não romantizar o personagem. Quando o Bray Wyatt apareceu, já surgiu rumores que ele iria participar de uma stable e que um desses membros seria uma mulher. E algo que me lembra The Fiend Bray Wyatt e Alexa Bliss. The Fiend Bray Wyatt e Alexa Bliss foi algo ridículo. Acabou estragando o personagem. Porque o Bray Wyatt, o personagem que é para ser sombrio, assustador, formando casalzinho, fazendo segmentos engraçados com a Alexa Bliss. Isso foi o começo do enterro do Bray Wyatt. Tanto que quando ele perdeu pro Randy Orton na WrestleMania, ele sumiu da WWE. A WWE meio que perdeu a mão e demitiu ele. A Alexa Bliss enterrou o Bray Wyatt.
Tanto que a WWE tentou colocar a Alexa Bliss no lugar do Bray Wyatt, algo que foi tosco, ridículo, porque a Alexa Bliss não dá medo em ninguém. Ela até tentou apelar colocando ela para cuspir sangue na WrestleMania, mas não deu certo. Então, se tiver uma mulher na stable, como realmente está sendo especulado, que ela seja assustadora, que ela não fique formando casalzinho, que ela não fique fazendo segmentos engraçados como o Bray Wyatt, porque acaba estragando o personagem e tira todo esse tom sombrio e amedrontador do personagem. Em quarto lugar, mantê-lo longe de rotas de títulos. O Bray Wyatt acabou de retornar e já tem gente querendo que ele enfrente o Roman Reigns. Vamos com calma. Bray Wyatt precisa ser construído de novo aos poucos, ele acabou de retornar. Ele precisa rivalizar com alguém, ele precisa demonstrar do que se trata esse personagem, se realmente essa stable existe ou se não é só especulação. Se realmente existir, mostrar quem são essas pessoas. Então vamos com calma. Outro fato, o Roman Reigns não vai perder para ninguém. Se ele não perdeu para o Drew McIntyre e nem para o Brock Lesnar, agora só para o The Rock na WrestleMania. E olhe lá. Então qualquer pessoa que for colocada para enfrentar o Roman Reigns vai perder e vai acabar desgastando o personagem, vai acabar queimando o personagem, porque ele acabou de retornar e já vai ter uma derrota. Então não, vamos mantê-lo longe de títulos, tanto título de mid-card, tanto título mundial. Bray Wyatt precisa se construir, precisa ser moldado para depois, futuramente, ele correr atrás de título. E quinto lugar, não infantilizar o personagem. Um belo exemplo de infantilização de personagem foi a Casa Divertida. Sim, a Casa Divertida era infantil. Ah, mas ela tinha momentos assustadores onde mostrava o ratão sendo morto. Era infantil, era engraçado e era tosco. Se é para ser um personagem sombrio que dê medo, não pode haver brechas. Tem que ser totalmente obscuro, totalmente sombrio. Nada de colocar personagens fantoches, coisinhas coloridas, porque isso estraga, isso tira o tom do Bray Wyatt, tira o tom de assustador. Você colocar um personagem como Bray Wyatt, um personagem misterioso, um personagem que é para ser vendido como sombrio, para ficar sendo colocado em segmentos infantilizados. Não só isso, tá? No passado ele também chegou a se envolver com o Matt Hardy, que foi outra coisa tosca. O Bray Wyatt e o Matt Hardy, aquele personagem de delete, algo que não tem como levar a sério, junto com o Bray Wyatt, que é um personagem que é para ser sombrio, que é para dar medo. Então a WWE não pode colocar o Bray Wyatt para novamente fazer coisas infantilizadas com o intuito de dar medo, porque não dá certo. Ninguém ficava com medo assistindo Casa Divertida, era algo tosco, era algo ridículo. Se uma criança parasse pra assistir a WWE e assistisse aquilo, ela iria achar engraçadinho, fofinho, por causa das cores coloridas. Então isso não pode acontecer novamente. Se o intuito é deixar sombrio, tem que cortar totalmente esse tipo de coisa.